Olá comandantes, sejam muito bem-vindos a bordo do Zenit CH701 feito pela Simworks Studios. Convido-vos já a deixarem o vosso like em baixo e antes de começarmos aqui a review, vamos só ver como é que está o avião por fora. Então, comandantes, vamos continuar com o nosso tradicional quiz. O último vídeo tinha realmente um quest Kodiak, portanto acertou o Alberto Barros, acertou também o Tiago Ramos, Tiago Mendes, José Rodrigues, Pedro Rocha e Dinis Soares. Espero não me estar a esquecer de ninguém. Portanto, o novo quiz vai estar aí a aparecer no ecrã. Portanto, se souberem, basta escreverem no comentário qual é o avião que está aí a aparecer. Nós agora estamos aqui no Zenit, que é um avião Stoll, vamos vê-lo aqui por fora. E ele tem várias liveries e tem com e sem portas. Este aqui é a versão com portas. Este aqui é a versão Jug, que é um avião que bateu o recorde de então, levantar voo. Levanta o voo em pouco mais de 16 metros. Portanto, teoricamente este avião em 4 segundos levanta voo. Realmente é o ponto mais importante e por isso é que ele é tão famoso. Em termos do modelo em si, eu acho que ficou muito bom, ok? Olhem só os tofos aqui por dentro, estão muito engraçados. E há aqui um detalhe fantástico, se vocês forem aqui ao peso, ok, combustível e tal, aqui temos o piloto e aqui temos o passageiro. Se vocês puserem, já não lembro quanto é que é o mínimo, mas vamos experimentar 120 libras, ok? Aparece-nos aqui o nosso copiloto. Portanto, se tirarem o peso, ela vai desaparecer. No meu caso é uma senhora. Depois aqui atrás também estão a ver, nós não temos bagagem, não é? Mas, se pusermos, sei lá, vamos pôr aqui 20 libras. Pumba. E eu acho que se pusermos 10, espera aí, deixa eu ver, se pusermos só 10, exatamente. Se pusermos só 10 libras, aparece só aqui os tojos de primeiros socorros. Se pusermos então as 20, aparece os tojos de primeiros socorros e a mochila. Se pusermos 30, não sei, aparece também a mala. E acho que é só, acho que não dá para pôr mais, mas vamos experimentar. Vamos pôr 60. Não, acho que é mesmo só isto. Ou 100. Exatamente. Bem, para já também não quero ir pesado demais, se bem que a gente podia até levantar assim. Mas vamos tirar daqui esta malta toda. Porque eu quero ver então como é que a gente consegue levantar voo nisto. Vamos então fazer o teste. Mas antes de levantarmos voo, por dentro o avião também está espetacular. Vê-se que é usado, estão a ver aqui. Ok. Está ali um bocadinho raspado, não é demais, não é um avião que esteja a cair de podre, mas nota-se que não saiu da fábrica ontem. Isso são pequenos detalhes que custa a fazer e também temos que saber apreciar aqui exatamente onde ficam os pés, está um bocadinho gasto. Esta porta tem uma visibilidade extraordinária, mas dá também para abrir e fechar, como podem ver. Depois aqui temos o nosso painel principal, temos aqui, eles chamam-lhe choke lever, eu julgo que é uma espécie de mistura. Depois temos aqui para escolher também o tanque de combustível. Isto aqui é o trim. Pronto, depois temos aqui os nossos, não é 6-pack neste caso, é só um 4-pack. Temos também rádios, temos um GPS, me faz muito lembrar o Flight Simulator X. Temos aqui o nosso Spock.
e pronto, depois temos aqui tudo o que é do motor, temperaturas e essas coisas assim. Temos também aqui as luzes e temos os fusíveis aqui em baixo que parece que funcionam. Olha, eu nem sequer tinha experimentado isto, mas funcionam sim. Estou-se a tirar o fusível do transponder. Será que isto desliga? Não sei. Outra coisa também engraçada que ele tem é checklist. Portanto, vocês podem seguir a checklist toda, tal e qual como tem os aviões que já vêm com o simulador. Por isso, sem mais demoras, vocês querem ver como é que isto levanta voo, não é? Eu também quero. Vamos ligar aqui a fuel pump para a gente não ficar sem combustível. Strobe, nav lights não é preciso, landing lights. Podemos ligar também aqui os instrumentos. Portanto, no PDF que vem com isto, que não é muito grande, eles dizem para a gente rodar quando estivermos a 40 milhas por hora e o avião começa a subir quando estivermos a 50 milhas por hora. E dizem também que este avião descola em 4 segundos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pôr aqui um bocadinho de flaps e nós vamos tentar descolar em menos do que isso, porque teoricamente o recorde acho que é 20 e tal milhas por hora, ele já começa a subir. Portanto, eu se calhar vou apontar ali para as 30. Para além disso, é verdade, este modelo traz 3 aeroportos. Este é um dos cenários incluídos, portanto é mesmo aeroportos de bush flight, não é assim nada de aeroporto internacional nem nada disso. Certo, malta, vamos lá ver. Eles dizem que é para a gente tirar os travões, depois travar com os pés, depois pôr o acelerador no máximo e depois destravar. Vamos então fazer isso? Ok, 1, 2, 3... Eu acho que descolámos em menos de 4 segundos. Como veem, já estamos no ar. Tem uma performance stall fantástica, mesmo. Outra coisa que eu adoro também é o barulho do motor. Eu quase certeza que não foi copiado de outro avião qualquer. Tem um barulho bastante característico. Este cenário aqui também está muito engraçado. Portanto, estão a ver este tipo de pistas, foi para isto é que este avião foi feito. Portanto, o fundador da Zenit, ele quis fazer um avião que combinasse o melhor de um avião com o melhor da ultraleve. Daí nascer o Zenit CH701. É bastante fácil de voar, portanto, se vocês também estiverem a começar, não é nada complexo. Reage muito bem, é um avião que vos perdoa aos erros também bastante, talvez ainda mais do que o próprio Skyhawk. Portanto, vocês podem fazer coisas com ele que não podem fazer com outros aviões e ainda assim ele recupera muito bem. Não é um avião rápido, claro, isso já sabíamos. Também não é um avião que vá muito longe, porque ele é realmente lento, não tem assim tanto combustível quanto isso. É extremamente interessante voar e esteticamente eu nem vou dizer nada porque eu deixo-vos ver, não é? Reparem só aqui nestes detalhezinhos em cima do cockpit, mesmo o próprio cockpit. Por fora também, eu vou-vos mostrar por fora. Não sei se esta pintura tem alguns riscos, mas outra pintura que eu estive a ver tinha aqui uma pequena fenda, que eu até estava com medo de voar aquilo. Este tinha aqui assim uma pequena fenda, este aqui não tem alguns riscos. Nota-se como tal, não é todo reto, não é todo plano, não é? Nota-se ali onde estão os rebites, faz mais pressão. Está muito giro. Agora este avião é especial por outra razão também. Há uma empresa portuguesa chamada BRM, se não me engano, que fez o Land Africa, que é muito parecido com este avião. Eu estive a ver na página da Wikipedia, porque eu não conheço nenhuma empresa nem outra, portanto eu não vou estar aqui a falar mais do que isto, mas dizem lá que houve problemas com a Zenit, entre essa empresa portuguesa que faz este tipo de aviões e a Zenit por causa de propriedade intelectual. Não sei se é verdade, se não, mas gosto dos dois aviões, são os dois aviões semelhantes e são os dois aviões ótimos. Tanto quanto eu sei, não há o BRM para o Microsoft Flight Simulator, portanto nós podemos sim voar o Zenit. Está um espetáculo. Vamos então ver como é que ele aterra e vamos aterrar aqui no mesmo aeroporto de onde descolamos. É mesmo assim que nós queremos. Portanto, um dos recordes também parece-me que era 26 metros e qualquer coisa, que
que o tal Jug conseguiu aterrar, portanto vamos ver se a gente consegue fazer o mesmo. Nós conseguimos ir a velocidades extremamente lentas, portanto, se vocês gostam de helicópteros, enquanto não saem helicópteros para o Flight Simulator, por que não brincar aqui com o Zenit? Bem, se a gente conseguir fazer isto aqui como deve ser, nós não precisamos de praticamente pista nenhuma para aterrar. Eu acho que é um bocadinho até depressa demais. E depois há outra coisa que vocês também têm que ver, que é a vossa capacidade de descolar e aterrar. Depende também da superfície, não é? Portanto, de relva não é o ideal. Se vocês estivessem a descolar de uma pista como deve ser, conseguiriam descolar em muito menos tempo e também aterrar em muito menos tempo. Eu não tenho muito mais a dizer sobre este avião. Eu acho que está espetacular por dentro e por fora. Eu ainda só o tenho há um dia, portanto ainda não voei muito, mas de certeza que vou voar bastante com ele. Eu sou o Tom Travolta. Se vocês quiserem se manter a par do que vai saindo para Flight Simulator, não se esqueçam de subscrever o canal, também não se esqueçam de partilhar o vídeo, que isso ajuda imenso. Vejo-vos então no próximo vídeo, até lá, fiquem bem.